Olá, meus queridos, como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho como foi que deu início à colonização do nosso país, o Brasil, né? Na aula passada eu terminei dizendo para você que Portugal, quando chegou aqui, né, em 22 de abril de 1500, ele não se interessou lá muito pelas terras brasileiras, não. Isso porque, na verdade, os europeus, né, os portugueses, estavam interessados era em ouro, né, era em prata. Se lembra do mercantilismo, né, que quanto mais um país tivesse metais preciosos, ouro, prata, né, mais rico ele era. Então, ele não achou ouro e prata aqui, então para que eu vou querer essa terra? Deixa lá, vamos extrair aqui o máximo possível que a gente pode encontrar de valor para vender lá na Europa, que no caso era o pau-brasil, tá? Mas vamos deixar lá, vamos deixar porque o que na verdade que gera dinheiro para nós, o que gera riqueza é o comércio com as Índias, né? Então é para lá que nós vamos. Mas professora, o que foi que fez então Portugal mudar de ideia? Na verdade, tinham outros europeus, né, como os ingleses, principalmente os franceses, tá? Que estavam de olho nessas terrinhas aqui. Quer dizer que Portugal não quer essas terras maravilhosas do Brasil? Pois nós queremos, né? Então, vários franceses vieram para cá, tá? Fizeram expediçõezinhas, conheceram o lugar, fizeram amizade com os índios, né? Principalmente com esses índios que a gente estudou muito em História de Viçosa. Você se lembra dos índios tabajaras? Pois sim, os tabajaras eram, unha e carne com os franceses. Mas vai ter um acontecimento que vai mudar aí a história do Brasil, a história de Portugal e de alguns países da Europa. Professor, o chão vai tremer agora? Vai, menino, porque aconteceu uma tal de União Ibérica. Professor, o que é essa União Ibérica? Explica para mim, tá? O jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, morre numa batalha na África e não deixa herdeiros. O trono português fica vago. Filipe II, rei da Espanha e primo de Dom Sebastião, reivindica o direito à coroa portuguesa. 1580. Com a ajuda da força militar e com apoio dentro de Portugal, Filipe II se torna rei dos dois países. Como Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica, o período de 60 anos em que os reinos de Portugal e Espanha vão ficar unidos sob a mesma coroa é chamado de União Ibérica. E agora tudo era uma coisa só. Portugal, Espanha, tudo a mesma coisa. Professor, então quer dizer que agora o Brasil também faz parte da Espanha? Faz. Olha aí, já mudou toda a nossa história, né? Brasil agora era governado pela Espanha também, porque Portugal e Espanha agora tudo era a mesma coisa. Acontece, gente, que houve um probleminha, tá? Um probleminha até sério. Porque eu disse para vocês que a cana-de-açúcar, que estava sendo plantada aqui com sucesso no Nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco, tá? Gerava lucros não só para Portugal, mas também para um país europeu chamado de Holanda. E por que, professora, que Portugal resolveu então plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil? Ah, isso aí é simples, Gil. Dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Okay. Tá vendo essa região aqui, ó? Tô. Aqui é o arquipélago da Madeira, que era uma outra colônia europeia. E você já deve estar adivinhando de que país era essa colônia. De Portugal. Acertou. Agora, adivinha o que os portugueses plantavam com sucesso aqui nessa região? Cana-de-açúcar. Exatamente. Por isso a coroa portuguesa resolveu repetir a fórmula aqui na América. Entendeu? Era um modelo de exploração que já tinha dado certo lá. Olha só, a coroa distribuía as terras, as chamadas sesmarias, aos particulares,
Quem recebia as terras era responsável pela produção. A produção era feita nos engenhos de cana-de-açúcar. Os comerciantes e os banqueiros financiavam e distribuíam a produção. E a mão de obra era de escravos, principalmente africanos. E deu muito certo. Esse negócio de açúcar gerou grandes lucros para esses donatários, inclusive para Portugal, né? Sendo aí o nosso principal produto exportador do Brasil naquela época, né? Todo o dinheiro que o Brasil dava para Portugal, né? Todo o lucro que Portugal tinha com a sua colônia brasileira vinha dessa cana-de-açúcar, porque lá na Europa não tinha açúcar não, meu filho. Caríssimo lá na Europa. Ele foi considerado tão importante, né, tão bem vendido lá na Europa, que era chamado de ouro branco, né, porque realmente era um produto valioso e que obviamente prosperou muito, principalmente nessas regiões aqui do Nordeste, né, nessas capitanias do Nordeste, ficaram muito ricas graças à plantação de cana-de-açúcar. Portugal, gente, não tinha dinheiro para fazer toda aquela produção, você pegar a cana, esmagar a cana, tirar o caldo, transformar esse caldo em grãos. Na verdade, quem fazia esse trabalho de transformar o açúcar em grão, do jeito que a gente conhece, era a Holanda. A Holanda também deu muito dinheiro para muitos donos de engenhos aqui no Brasil, para que eles começassem a investir, a trazer máquinas, né, para poder aí tratar melhor este açúcar, certo? Para ter um açúcar de maior qualidade. Então a Holanda também lucrava muito com esse comércio aqui do açúcar. Inclusive Portugal dividia os lucros com a Holanda. Só que a Holanda, ela era inimiga da Espanha. Eita, professora, já viu que deu merda esse negócio? E deu merda e fedorenta mesmo. Porque agora, por causa da União Ibérica, Espanha e Portugal era só um. E aí, professora, como é que vai ficar a Holanda na história? A Espanha não quis nem saber. História de Holanda ficar lucrando com açúcar que é produzido no Brasil? Nunca essa desgraça vai chegar aqui, pegar dinheiro, a gente vai lucrar só com esse açúcar aí, nós não vamos se virar aqui. A Holanda, obviamente, que ficou chateada com isso, né? Então gerou esse conflito entre Espanha, que na verdade a Espanha estava governando Portugal também, por causa da União Ibérica, certo? Com a Holanda, né? Gerou aí uma briga danada. A Holanda, como não era besta nem nada, não ia ficar no prejuízo, né? Então eles colocaram o Tico e o Teco para bater. Vamos lá, vamos começar a pensar, porque a gente não pode deixar o Brasil não, pelo amor de Deus. Esse Brasil, esse Nordeste é importante demais, porque lá sai o dinheirinho, sai o açúcar, tá? Então eles começaram a pensar numa forma de invadir o Brasil. Já que a gente está proibido amigavelmente de participar do comércio, nós vamos para lá, para esse Brasil. Nós vamos tomar essas terras, porque aí a gente faz o açúcar lá, vende e pronto, tá tudo lá no ato. Vamos buscar essa riqueza lá onde sai a fonte mesmo, entendeu? E aí eles lançaram uma tal da Companhia das Índias Ocidentais. Índias porque eles chamavam o Brasil ainda de Índias, tá? Então essa Companhia das Índias Ocidentais tinha o objetivo de invadir o Brasil mesmo. 1624. Os holandeses tentam conquistar Salvador e não conseguem. 1630. Os holandeses dominam a capitania de Pernambuco e dali partem para dominar o litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Apesar da resistência, os holandeses se entenderam com os senhores de engenho e mandaram um administrador para Recife, Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era um cara realmente bem estrategista, que sabia ali como é que administrava as coisas. Porque a primeira coisa que o Maurício de Nassau fez quando ele chegou aqui no Brasil, no Nordeste, né,
foi fazer empréstimos, porque ele viu que os engenhos lá de Pernambuco, eles eram muito pequenos, eles eram muito pobres, porque se a gente emprestar dinheiro para esses caras, eles vão comprar máquina nova, eles vão botar aí mais gente para trabalhar, vão comprar mais escravos. Vão comprar escravos. Estou falando que nessa época aqui não tinha trabalho assalariado, não. Você não trabalhava e recebia. Naquela época, quem fazia o trabalho pesado eram os escravos, né? Então, veio os escravos africanos, então, trabalhar pesado e sofrer aqui no Brasil. Além disso, né, ele fez outra coisa bastante legal, tá? Ele fez vários investimentos na cidade mesmo, né? Lá no próprio território de Pernambuco, na própria capitania. Construiu muitas obras públicas, né? Como escolas, hospitais, praças. Outra coisa legal que ele fez: tolerância religiosa. Vale lembrar que a Holanda não era católica, tá? Então, quando a Holanda invadiu o Brasil, certo? Muitos protestantes, que você estudou comigo antes, certo? Vieram junto com esses holandeses para cá, para o Brasil. E essa tolerância religiosa permitia que várias religiões diferentes pudessem ser praticadas nessa região aqui de Pernambuco. E ele também incentivou as artes. Olha que bacana esse Maurício de Nassau, né? Ele incentivou que vários cientistas europeus, artistas, viessem para cá para o Brasil, conhecer a nossa fauna, a nossa flora, desenhar aí como é que era o dia a dia lá de Pernambuco. Vários quadros lindos foram pintados aqui no Brasil, descoberto várias plantas medicinais, até antes desconhecidas. Então foi muito boa essa administração do Maurício de Nassau. E a Espanha? O que é que aconteceu? Deixou a Holanda ficar aqui no Brasil? Na verdade, a Espanha tentou várias vezes expulsar esses holandeses daqui, não conseguiram, muitas vezes também por ajuda desses próprios pernambucanos, tá? E a Espanha, gente, tinha muita colônia, mais colônia ainda do que Portugal para administrar. Então, meio que, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Eu vou me preocupar isso mais tarde. Acontece que Portugal, depois de muitos anos, tá? A Holanda já estava aqui, a Holanda já estava prosperando. Portugal conseguiu dar um pezinho na Espanha, conseguiu se livrar da Espanha, tá? E a partir desse momento houve a separação, acabou essa União Ibérica aqui. E aí o que que acontece? Outra coisa passou a prejudicar também essa estadia do Maurício de Nassau aqui. Primeiro porque a Holanda não estava gostando, né, da maneira como o Maurício de Nassau estava trabalhando com os brasileiros, não. Muitos holandeses, os chefões, né, estavam achando que o Maurício estava sendo era bom demais. Tinha que arrochar o laço mesmo, controlar mais mesmo para gerar mais lucro. Eles estavam começando a achar que o Maurício de Nassau estava enrolando, né? Ficando com mais dinheiro do que era destinado lá para a Holanda. E isso, né, o Maurício de Nassau, então, vocês estão me chamando de ladrão? Pois eu também não quero mais saber disso, não. Foi embora do Brasil, a Holanda passou a mandar outra pessoa para administrar. Essa outra pessoa passou mesmo, foi a cortar muita coisa que o Maurício de Nassau fez, a ser mais rigoroso. E claro, né, os pernambucanos não gostaram nada disso. E com a ajuda agora de Portugal, né, Portugal agora se separou da Espanha, expulsaram então a Holanda daqui do Brasil, tá? Mas isso é apenas o começo, ok? Próxima aula a gente vai ver aí como vai dar a continuação, né, dessa colonização, os primeiros anos do Brasil agora nessa idade moderna, tá? Mas antes, desafio! Não podemos deixar essa aula sem desafio. Responde essa pergunta aqui debaixo no seu caderno, certo? E manda a resposta para mim hoje. Explica para mim o que foi a União Ibérica.
o que foi a União Ibérica? Manda a resposta para mim já já, tô esperando, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Não deixa de pesquisar, de assistir essas aulas de novo para responder suas atividades certinho e, claro, levar esse conteúdo para a tua vida, né? A verdade é a história do teu passado também. Então, espero que vocês tenham gostado, ok? Grande beijo, até a próxima, tchau!